Olá, queridos. Epa, mais uma vez no nosso canal, com a nossa finalidade de apresentarmos algumas obras, seja ela teológica como não teológica, né? E também alguns conteúdos teológicos. Então, vamos falar um pouquinho desse livro Neile, da editora Intrínseca, acho 2016, né, que ele lança esse livro, Os Deuses Americanos. É a primeira edição, o livro já tem a segunda edição, tem mais de 577 páginas. Boas letras, compreensível para leitura e para os amantes, aqueles que gostam de namorar, seja drama, seja livros, conteúdos filosóficos, históricos, científicos ao mesmo tempo. Aqui você vai ver esse escritor, um jornalista, um autor de vários livros, vários prêmios. Então, e ele é muito assim, muito considerado, né? Muito respeitado no meio da literatura, dos escritores da pós-modernidade. Então, nesse livro, ele vai tratar a história do conflito entre os deuses antigos e os deuses modernos. Esse livro de 574 páginas, como eu já disse, ele começa a narrar a história de Xandu, um homem com aparência assim simples. Ele sai, é sorto da prisão. Ele vai preso porque ele entra em um conflito, né? Mais adiante do livro, para aqueles que lerem, vão perceber que ele conta a história do porquê que ele vai preso. Ele entra em conflito quando ele trabalhava. Alguns homens tentaram não respeitar a sua esposa Laura. Então ele entra nesse conflito. E quando ele entra nesse conflito, aí ele vai preso. Mas, porém, quando ele é solto, chega um homem chamado Wednesday, que no fundo é o deus Odin, conhecido como os pais dos deuses nórdicos. E esse deus o contrata para que ele seja o seu segurança. Mas para isso precisa se fazer um pacto. Então ele faz um pacto com o deus. E esse deus o leva a conhecer certos mistérios antigos, como também até contatos com mundos transcendentes, mas ele percebe que, primeiramente, ele percebe que a sua esposa estava morta, e quando ele percebe isso o deixa bastante abalado, mas o que mais o deixa abalado é que ele percebe que a sua esposa morre com um dos seus amigos e esse amigo tinha relação com a esposa. E também ele começa a ter alguns aparecimentos, a esposa começa a aparecer quando ele estava no hotel, ele começa a ter as visões com a esposa e isso começa a deixar bastante conflitante. E aí ele começa a ter relacionamento com os deuses antigos. O Wednesday começa a levá-los nesses pontos turísticos onde os deuses antigos eram adorados, apresentá-los aos deuses antigos. E começa a surgir já os primeiros conflitos com os deuses modernos. E ele, numa da sua caminhada, aparece o deus da tecnologia, eletricidade, num limousine e o sequestram, o levam e o perguntam qual é o seu relacionamento com Wednesday. E ele não sabia ainda que Wednesday era um deus, ele simplesmente sabia que é um homem de estatura, um homem que queria alguém
que o guardasse, porque ele era um velho. Mas ele não tinha muito conhecimento que o Wednesday era um deus. Aí os caras perguntam, ele fala, eu não tenho nenhum relacionamento com o Wednesday, assim, simplesmente, estou parafraseando, né? Ele me contratou e eu estou só o seguindo, servindo, sem fazer nenhuma pergunta. Aí ele é um pouquinho, leva algumas pancadas, depois é sorto. Aí o Wednesday pergunta o que ele falou e ele diz que não falou nada demais, porque ele ainda não tinha um conhecimento. Mas a história, não querendo, falando tudo do livro, eu recomendo a leitura, leia o livro, é um livro fantástico. O livro, ele não é só simplesmente esse conteúdo narrativa, científica, dramática, mas também, ao mesmo tempo, um livro cultural, no sentido que ele trata da cultura da era moderna, da cultura antiga, como as coisas funcionavam. E também ele vai apresentar o surgimento da América, como a América surgiu, né? Vai falar que a primeira descoberta foi feita por povos indígenas de outras localidades, aquelas transições que eles faziam e que se tornaram os nativos da terra. Daí outros povos que também tentaram descobrir a América, que vieram de outras áreas do planeta. De outras áreas, do planeta Terra mesmo, né? De outras localidades, melhor dizer, de outros continentes, de outras religiões, de outras localidades, né? Então, ele vai apresentar isso, ele vai apresentar que não são os ingleses, holandeses, o Reino Unido, a Europa, que foram os primeiros caras que descobriram a América. Já teve outros caras que tentaram e foram mortos pelos nativos, e outros indivíduos que vieram implantar os seus deuses. E a gente vai ver, ele vai falar sobre os bárbaros, porque os bárbaros adoravam esses deuses nórdicos. Ele vai falar que os bárbaros também foram as primeiras pessoas que tentaram descobrir a América. Eles vieram, foram mortos, fizeram também os seus sacrifícios. Mas no tudo, o pano do fundo é o conflito entre os deuses antigos e os deuses modernos. Mas tudo isso, no fundo, o Odin, o pai dos deuses, ele é um disfarçante, ele é um hipócrita, porque quando você vai lendo, você vai perceber que parece que existe esse conflito. Mas todo esse conflito é ele quem organiza com outro cara, para que eles, quando houvesse o conflito final, como o ultimato da Marvel, aquele conflito final, quando os indivíduos, tanto os deuses antigos, os deuses novos, se conflitassem, entrassem em guerra, as mortes seriam um ato de sacrifício para ele, o pai dos deuses, para que ele se tornasse mais poderoso e se tornasse mais adorado. Para que, como estava havendo tanta concorrência, ele estava sendo esquecido pelos deuses modernos, pela mídia, pela tecnologia, pelas novas ideologias, e entre outras coisas, os deuses antigos, não só como os deuses nórdicos, como os deuses egípcios, os deuses africanos que foram trazidos pelos escravos, os deuses egípcios que foram outros caras. Então, muitos deuses que migraram, os deuses antigos que migraram lá, o deus da morte, o deus da fertilidade. Então você vai perceber que vários deuses antigos que eram sacrificados e deixaram de ser sacrificados por causa dos deuses modernos, os deuses da pós-modernidade, os deuses da mídia, os deuses da tecnologia, entre outros os deuses. Mas toda essa guerra, todo esse conflito, ela só acontece porque o Odin é uma serpente venenosa que vai botando veneno, criando conflito onde não havia conflito. Então ele faz para que surja esse conflito, porque ele queria ser adorado. E também lá no fundo, ele, afinal de contas, ele é o próprio pai do Xandu. Ele teve relações com a mãe do Xandu, e aí a mãe do Xandu teve o Xandu, né? Esse que é o seu guarda, o seu segurança. E ele também usa o Xandu. Ele conhecia o Xandu porque ele já observava o Xandu desde a sua infância. Então ele vai usar o Xandu também para um ato de sacrifício para ele mesmo. Então é um Deus egoísta, um Deus bastante egoísta, aquele Deus de um só olho, né? Como alguns chamam, o pai dos deuses. Então é um livro bom para ler e eu recomendo.
Tem muita coisa que você vai ler, do jeito que ele escreve, as viagens, nos pontos onde ele vai viajando para criar as ideias, para transformar essa sua narrativa, esse seu drama científico, uma narrativa, seja ela mitológica, filosófica, histórico e sociológico, né? É bastante bom. E eu recomendo a leitura do livro Os Deuses Americanos.